Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre o teorema de Green. Mas primeiro vamos a começar lembrando, né? Aqui nós chamamos integrais de linha, de primeiro tipo e de segundo tipo, né? E aqui se chamam curvas fechadas orientadas, né? Positiva e negativamente. Veja aqui, né? Vamos supor que temos uma curva suave ou regular. Você lembra que é a definição, né? Fechada. Vamos chamar essa curva de gama, né? Vamos supor que essa curva seja a fronteira de uma região limitada D. O D está aqui, tá vendo aqui? Nesse caso aqui. Então, o gama seria essa curva que está aqui, né? Tanto aqui como aqui. Se a orientação do contorno é escolhida de tal forma que você imagina que vamos supor que nós estamos aqui na borda, tá certo? E vamos a começar a deslocar-nos, certo? Então, se nos movimentamos ao longo dessa curva, e esse movimento vai corresponder com o crescimento da variável t, ou seja, quando a curva gama é parametrizada, né, com relação a um parâmetro. Então, se o parâmetro t vai crescendo, né, e nós vamos movimentando, certo? E se observamos que a região ela fica de nosso lado esquerdo, ou seja, vamos movimentando, se fica do lado esquerdo, certo? Então, decimos que a orientação da curva é positiva. Ou seja, o movimento que realizamos é contrário às agulhas do relógio, tá vendo? Bueno, então, nesse caso, decimos que a curva está orientada positivamente. Se, quando nos movimentamos ao longo da curva, né, e observamos a região limitada do lado direito, então decimos que a curva está orientada negativamente, né? Ou seja, um sentido contrário ao anterior. Tudo bem? Eu vou perguntar no chat se ficou claro essa definição. Orientação positiva e orientação negativa, tá bom? Então, orientação positiva de uma curva fechada é quando você caminha, né? Uma curva fechadamente que limita uma região, né? Quando você caminha ao longo dela, você observa a região do lado esquerdo, né? E quando caminha em cima dela e você vê do lado direito, então aí a orientação é negativa. Bom, como eu dizia, né? Nós quando estudamos integrais de linha, né? Nós definimos dois tipos de integrais de linha, certo? Porque essa aqui é só um lembrete, né? Bom, nós vimos integrais de linha ao longo de curvas em R2 e em R3. Então, fazendo aqui um resumo para curvas em R2, né? E nós parametrizamos a curva da seguinte forma, né? X igual a xt, y, e o t varia de a até b, né? E se nós definimos uma função escalar num domínio que contenha gama, né? Então, decimos que a integral de linha da função f escreve-se ou define-se dessa forma que está aqui, né? Ou denota-se dessa forma que está aqui. Isso aqui se chama integral de linha ao longo da curva gama, de primeiro tipo, né? Por quê? Porque é uma função escalar definida na curva. Agora, se na curva orientada, gama, está definido um campo vetorial, sempre que tem um campo vetorial, né? Bidimensional. Então, a integral de linha de segundo tipo define-se da seguinte forma que está aqui, né? Conforme já vimos na sala. Isso aqui é só um lembrete, né? Certo? Então, agora nós vamos enunciar e provar o teorema de Green. Vejamos aqui, né? Seja D um domínio bidimensional, né? E seja D um conjunto limitado, né? Cuja fronteira gama pode constar de pedaços suaves. Pedaços suaves significa pedaços regulares, tá certo? De contornos gama aí. Obviamente, nós estamos acostumados nos cursos de engenharia, de física, né? É só ter por exemplo, que eu vou voltar aqui, um domínio aqui temos só um contorno aqui, mas pode acontecer que na região tenha mais contornos dentro, aqui, chamados buracos, por exemplo, né? Isso que se refere em geral ao enunciado da fórmula de Green, né? Então, a fronteira gama pode constar de pedaços suaves de contorno, né? Vamos chamar GI, por exemplo, aqui, né? Então, a fronteira G, ela é a união de todos esses
pedaços suaves, né? E todos são orientados positivamente, né? Com relação ao domínio D. No final da aula, eu vou desenhar mais ou menos como seria um domínio, que seria cuja fronteira seria a união desses pedaços suaves, né? Tá certo? Vamos supor que no domínio veja aqui, D fechado aqui, né? Essa notação aqui, D fechado, significa que está no conjunto e também na fronteira, certo? Estariam definidas as funções. Quais funções? P e Q e as derivadas parciais de P com relação a Y e Q com relação a X sejam contínuas também na fronteira de D, né? No fecho de D. Certo? Então, com essas hipóteses, vale a fórmula de Green, né? O que diz a fórmula de Green, né? A integral dupla ao longo do domínio D, do quê? Da diferença da derivada parcial de Q com relação a X com a derivada parcial de P com relação a Y, né? É igual à integral de linha de segundo tipo, que nós sabemos que está aqui. Isso aqui, quando a curva da integração é fechada, também se chama circulação, certo? Aqui podemos dizer circulação, quando é fechada, que é o caso. Tudo certo? Então, esse é enunciado. Vamos a tentar provar, então, esse teorema. Tá certo? Mas aqui vamos fazer uma observação, né? Vamos a tentar provar esse teorema, supondo que a região limitada D é uma região elementar com relação ao eixo Y e ao eixo X, né? Vamos a lembrar essas definições que nós introduzimos quando estudamos integral dupla. Vejamos aqui, né? Esse conjunto D, formado por os pares, né? X e Y, tal que o A, aliás, o X está entre A e B, e Y está limitada pelas funções contínuas φ e ψ, certo? Essas são contínuas no intervalo AB, né? E tal que o φ é menor que ψ em AB. Esse tipo de conjunto chamaremos de elementar com relação a Y, né? Tá certo? Ou seja, um conjunto assim mais ou menos tem essa cara que está aqui. Tá certo? Veja aqui. O X vai de A até B e o Y, ele está limitada por baixo, né? Aqui nesse caso seria F2 de X e aqui F1 de X. Certo? Essa aqui seria uma região elementar com relação ao eixo Y. E aqui nós temos aqui uma região elementar com relação ao eixo X, que significa que tem o D, seria o conjunto de pares ordenados XY, né? Onde Y é maior ou igual a C e menor ou igual a D. E o X é limitado pelas funções alfa e beta. Obviamente, alfa e beta são funções contínuas em C e D, né? Como podem ver aqui, né? Pela direita, está limitada pela curva beta y, e pela esquerda, pela curva, pelo gráfico da função, né? Alfa y, certo? E o y varia de C até D. Então, essa aqui é uma região elementar com relação a x. Tudo certo? Então, nós estamos supondo que nossa região, vamos aqui, voltar, né? Então, para provar o teorema, nós estamos supondo que nossa região D, ela seria de dois tipos. Ou seja, pode você resolver com relação a y ou com relação a x. Bom? Então, esse foi um lembrete. Eu fiz aqui o gráfico, o segundo gráfico que está aqui, ele não parece que... Esse aqui parece que é só do elementar com relação ao eixo Y. Não parece que fosse elementar com relação ao eixo X. Eu vou fazer... Eu fiz o gráfico assim, mas no finalzinho do teorema, eu vou fazer mais ou menos como seria o domínio, para você entender, certo? Então, veja, vamos supor que nosso D seja assim, né? E G seja positivamente orientado. Según aqui a orientação... Vejam que aqui a fronteira gama, né, é a união de duas curvas, né, gama 1 e gama 2. Como podem ver pelas setas, né, essa curva gama, ela está orientada positivamente. Tudo certo? Está orientada positivamente. Que é uma coisa importante no teorema de Green, né? Você tem que perceber que a curva fechada tem que estar orientada positivamente. Tá. O que foi o G1? O G1 é o gráfico da função f de x, né? Quando x pertence ao intervalo de a até b. E G2 é o gráfico da função g de x
Só que vejam aqui, o g de x, a orientação dele está para aqui, né? Então, aqui significa que ele vai começar em D, aliás, em B e termina em A. Vamos a levar em consideração isso aqui, né? Certo? E é fácil ver, então, que o gama vai ser igual a gama 1 menos gama 2. Ou aqui pode ser mais gama 2 com orientação negativa. Gama 2 aqui. Quando você faz gama 2 aqui, veja que esse gama 2 que está aqui, ele vai começar onde? Vai começar quando o t, o x é igual a b. E termina quando x é igual a a. Tá certo? Por isso que estamos colocando negativo. Isso aqui vai ficar claro um pouquinho mais para frente, né? Veja o que vamos fazer aqui, né? Nós queremos fazer o quê? Veja aqui. Vamos a voltar aqui ao enunciado, né? Do teorema. Nós queremos provar que essa integral dupla, né, de essa função, diferença de funções que está aqui, né, com relação ao domínio D, é igual a uma integral de linha. Tá certo? Então, o que vamos a fazer aqui? Vamos a provar por separado, por exemplo. Vamos a pegar a integral dupla. Vamos pegar primeiro, não sei, primeiro vamos a pegar com relação a integral dupla de derivada parcial de P com relação a Y. Tá certo? Vamos a pegar essa integral e vamos a mostrar que essa aí vai ser igual a integral de P, a integral de linha, né? De P com de X. Essa integral que está aqui. E depois vamos a provar o quê? Que a integral dupla de derivada parcial de Q com relação a X é igual a que a integral de linha ao longo de gama de Q de Y. Tá certo? Voltemos a nossas. Tá bom? Vejam aqui. Agora vamos desenvolver as integrais aqui. Tá vendo aqui? Vamos desenvolver aqui por separado. Esse e esse aqui por separado. Vamos ver aqui. Primeira coisa, né? Vamos a desenvolver a integral dupla da derivada parcial de P com relação a Y. Tudo certo? Tá. Então, aqui vamos agir por a definição. O D, estamos supondo, em primeiro lugar, que nosso domínio é elementar com relação ao Y. Tá certo? É com relação a Y. Ou seja, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Nosso domínio dessa forma que está aqui. Tá certo? Vamos voltar. Então, nesse caso, o que? O x vai de A até B e o y é limitado pelo gráfico das funções f de x, g de x, né? Conforme o gráfico está aqui, certo? E aqui seria, então, da derivada parcial de P com relação a y. Aqui vamos a usar, na primeira integral, que está dentro, vamos usar nessa integral que vou marcar aqui, vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Tá certo? É a integral da derivada. Então, dizemos que a integral, ela destrui as derivadas, né? Então, essa aqui vai ser igual a quê? A primitiva vai ser P, mas você vai evaluar o P do que em Gx menos o valor em P em f de x. Tá vendo aqui? P, o x permanece, e aqui no lugar de y você vai escrever g de x, que seria o limite superior, menos P, evaluado no limite inferior, f de x. Tudo certo? Então, isso que está o colchete que está aqui, o colchete que acabamos de escrever, só o colchete, né? O colchete é o desenvolvimento dessa integral aqui acima, né? Dessa integral que nós acabamos de marcar. Certo? Por isso fica a integral de A a B. Agora vamos a desenvolver isso aqui, né? Como vai ficar aqui? Vamos a desenvolver aqui em duas integrais. Então, tem aqui a integral de A até B da função P no ponto x, g de x, menos P de x, f de x. Tá bom? Vamos agora desenvolver. Nós também observamos aqui a integral de A a B de menos px, ou seja, vamos a prestar atenção na segunda integral. Aqui temos a primeira e a segunda. Certo? A integral, vamos a prestar atenção agora na integral de A a B de P de x f de x, por separado. Com menos tem aqui, né? Tá certo? Aqui, esse menos que está aqui, vamos a escrever fora. Então, essa integral que está aqui, nós podemos escrever como sendo que a integral de linha ao longo da curva gama 1. Vamos a voltar.
Volta aqui. Veja que isso aqui ao longo da curva gama 1. Tá vendo? Gama 1, ele começa que com a primeiro ponto inicial vai ser aqui. E onde o parâmetro x começa em A e termina em B. Certo? Voltamos aqui. Então, esse integral que está aqui, nós podemos escrever assim, como integral de linha ao longo da curva gama 1. X aqui. Tudo certo? Esse menos aqui permanece porque ele já tinha esse sinal menos aqui. E agora, vamos a... Volto aqui. Vamos a evaluar agora... deixa eu apagar aqui. Agora só essa integral que está aqui. A integral de AB de P G de X. Tudo certo? Está aqui, né? Seria a integral aqui. Aqui, vejam que eu vou trocar os limites de integração. Se eu troco os limites de integração, vai mudar esse sinal integral. Certo? Está aqui. E isso que está aqui, como vocês podem observar aqui, é a integral. Posso escrever como integral de linha ao longo de gama 2. Certo? Vamos a voltar aqui. Porque o gama 2 que não começa aqui quando x igual a b e termina quando x igual a a. Estamos? Tudo certo? Ficou menos aqui. E aqui, vejam então, a integral dupla, aqui, essa integral dupla que está aqui, que nós começamos aqui, né? Essa integral dupla aqui. Essa aqui. Vejam que é desenvolver por separado essas duas integrais de linha aqui, né? Vai ser igual, assim, a integral dupla vai ser igual ao quê? A menos essa expressão que está aqui e menos essa expressão que está aqui. Certo? Como fica aqui. Mas e aqui? Mas o gama é o quê? Gama é a união de gama 1 e gama 2. Parece que aqui escrevo gama, tá vendo aqui? Então, a integral dupla da derivada parcial de p com relação a y é igual a menos a integral de linha ao longo da curva gama da função p. Tudo bem, pessoal? Vamos ao chat ver se tem alguma dúvida. Por enquanto tá ok. Então vamos a continuar. Bom, agora está faltando o quê? Veja que nós... Vou voltar um pouquinho, para vocês verem aqui. Então, veja que nós provamos aqui a primeira, essa aqui, né? Agora vamos fazer a mesma coisa agora com essa derivada parcial aqui. Com essa integral dupla da derivada parcial daqui com relação a x. Tá certo? Só que aqui vamos... voltamos. Talvez um pouquinho... Só que agora, nós, veja que no começo, decimos que nosso domínio D é uma região elementar com relação aos dois eixos, tanto o eixo Y como o eixo X, tá certo? E nós, no passo anterior, nós usamos que era elementar com relação ao eixo Y. Agora vamos a supor que seja elementar com relação ao eixo X, tá certo? Ao eixo X. Então vamos falar isso que está aqui. Se é elementar com relação ao eixo X, então a curva vai ser mais ou menos para ter, o domínio vai ter mais ou menos essa forma, né? E a curva orientada positiva vai ter essa forma que está aqui. Certo? Então vamos lá. Então temos aqui. Tal como foi feito no caso anterior. Aqui saiu um pouquinho. Tal como foi feito no caso anterior. Veja que tem a integral dupla da derivada parcial aqui com relação a x. E isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma, né? O y varia de c a d. E o x é flanqueado pela esquerda pelo gráfico da função f de y. E pela direita pelo gráfico da função g. Tá certo? E aqui na primeira integral, a integral que está dentro, né? Vou marcar aqui. Nesse integral que está aqui, dentro. Vamos agora usar o teorema fundamental do cálculo, né? Tal como foi usado no anterior. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, esse integral vai ser igual a essa expressão que está aqui, que está dentro do colchete. E agora temos uma integral de rima, né? Simples aqui. E agora vamos a escrever aqui, né? Aqui tem a integral. Nós podemos escrever, então, essa como duas integrais que está aqui. Tá vendo? Tá certo. Aqui faltou espaço aqui, mas vou falar aqui, né? Esse aqui deveria ter sido um pouquinho para a esquerda, vejam aqui. Então, esse aqui vai ser igual a integral, ok? Esse vai ser a integral, vou dividir em duas integrais, tá certo? A integral de c a d da função q de gy, que está aqui, e menos a integral de cd de q de f de y, que está aqui. Tudo certo? Com relação à primeira integral,
que, veja que no voy a mudar nada, né? Vamos a voltar aqui. O GY tá, veja a orientação de GY. Ele começa quando x é igual, ou y igual a z e termina quando y é igual a d. Então, a orientação de y de gama 2 está correta. Tá certo? Agora, a orientação de gama 1, veja, o gama 1 começa quando? Começa quando y igual a d e termina quando y igual a z. Mas nós estamos integrando com relação ao intervalo CD. CD, né? Por isso aqui vamos a ter que trocar. Pues aqui tem um menos, tá vendo aqui? Não sei como não percebi essa partinha aqui, porque devia puxar para a esquerda, né? Mas vejam aqui quando você divide a integral, tem duas, né? Tem essa integral dessa que está aqui, menos a integral dessa função que está aqui, certo? Então, com relação à primeira integral, deixamos como está, não vamos fazer nada. Então, com relação à segunda integral, vemos que a curva gama 2, que está aqui de novo, né? Essa curva, aliás, a curva gama 1 que está aqui, né? A curva gama 1, ele começa quando y igual a d e termina quando y em c. Mas nós estamos integrando de c até d, se lembra? De c até d. Então, o que vamos a fazer? Vamos a mudar os limites de integração. E quando mudamos o limite de integração, vai ficar menos, mas já tem um menos aqui, tá aqui. Por isso que agora vai ficar mais, de c a d. E, portanto, vai ficar a integral. O que vai ficar? Vai ficar a integral de gama 2 ao longo de gama 2 da função Q, mais a integral ao longo de gama 1 da função Q também, né? Aí você soma as duas e vai ficar, então, a integral. A integral seria a integral ao longo de gama de Q, xy, de y. Tudo certo? Q de xy, de y. O que nós queríamos. E assim, finalmente, né? O que vamos a fazer? Aqui nós obtemos aqui uma expressão aqui, e aqui nós temos outra expressão aqui, vou apagar aqui. E aqui tem a 0,4, tá vendo aqui? Parece aqui. O que vamos a fazer agora? Vamos a somar, né? Se você soma essa 0,4 que está aqui, mas esse menos que está aqui, você pode colocar aqui. Tá vendo esse menos que está aqui? Esse menos que aparece aqui, a gente pode colocar aqui. Então vai ficar menos aqui. Então vamos a somar essa expressão que está aqui com aquela que nós substituímos aqui, com 0,5. Quando somamos, vai ficar então a integral dupla dessa diferença. Vai ser igual à integral de linha ao longo da curva fechada, né? Gama, de essa expressão que está aqui. Tudo certo? Esse é o teorema que queríamos provar. Veja, aqui, para terminar, aqui temos um exemplo de uma região que pode estar limitada por várias curvas. Por exemplo, aqui tem, por fora tem a curva gama, mas por dentro tem aqui uns famosos buraquinhos. Por exemplo, esses buracos que estão aqui dentro dessa curva, eles não pertencem à região. Isso aqui também não pertence aqui, tá aqui. Então, nesse caso aqui, nosso contorno é o quê? É a fronteira que está por fora, mais essas curvas que estão aqui dentro. Certo? E nós temos que, quando vamos a resolver o problema que está aqui, nós temos que procurar uma orientação positiva, né? Tá certo? Nesse caso aqui, em matemática superior, você dá uns pequenos cortes, levando em consideração que a orientação tem que ser positiva, ou seja, quando você se desloca ao longo dessas curvas, né? Você sempre vai ver ao domínio do lado esquerdo, sempre. Tudo certo, então? Assim nós provamos o teorema, né? Então, o importante é que vocês guardem esse teorema, né? Esse teorema aqui é importante, entre outras coisas, mais importante aqui, por exemplo, para o uso do cálculo de vocês, é que vocês, no lugar, por exemplo, de calcular integrais duplas, vocês podem calcular integrais de linha, né? Ou, no lugar de calcular integrais de linha, calcular integrais duplas. Então, de certa forma, facilita, né, as contas. Tudo certo até aqui? Vamos para o chat se tem alguma dúvida.
Tudo bem, vamos lá. Vamos agora... como falei, né, que o teorema é importante porque nos permite calcular a integral de linha através da integral dupla e vice-versa, né? Agora vamos a calcular ou considerar alguns exemplos. Veja aqui, né? Nós queremos calcular a seguinte integral de linha, certo? Aqui nós podemos... integral de linha ao longo de uma curva fechada gama, né? Esse gama que está aqui é o contorno do triângulo, cujos vértices estão nos pontos A, coordenadas 1, 1, B, 2, 2 e C, 1, 3, né? Certo? Está aqui. E, obviamente, vamos a usar o contorno percorrer em sentido positivo, certo? A fronteira. Aqui, por exemplo. Primeiro, né? Obviamente, aqui, calcular essa integral aqui, pode ser que seja fácil calcular aqui, mas vamos a calcular, então, a integral de linha como uma integral dupla, pelo teorema de Green, né? Primeiro que vamos observar que nosso P vai ser o quê? Vai ser 2x, 2 multiplicado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá aqui. Esse aqui seria o P, né? E o Q seria x mais y ao quadrado. Certo? Então, vejamos aqui, né? Então, essa integral de linha que nós queremos calcular, vamos a calcular através da integral dupla. O P, essa expressão que eu acabo de dizer, e o Q, essa expressão que está aqui. Tudo certo? Agora precisamos calcular a diferença dessas derivadas parciais. Primeiro, calculamos a derivada parcial de P com relação a... aliás, de Q com relação a X, vai ser igual a quê? 2 vezes X mais Y. Tá aqui. E agora, menos a derivada parcial de P com relação a Y. Certo? Com relação a Y vai ser igual a quê? 4Y. Vai ser, então, com menos 4Y, né? E aqui, fazendo a diferença, aqui seria 2x mais 2y menos 4y. Então, é 2x menos 2y. Tudo certo? Então, na integral dupla, a função a integrar vai ser 2x menos 2y. E aqui nós temos nosso vértice do triângulo e o triângulo. Veja que o domínio D está aqui. Tudo certo? E se escolhemos essa orientação aqui, orientação positiva. Vejam aqui, né? A região D, aqui, é uma região de que tipo? Alguém me pode dizer? É uma região elementar com relação a eixo Y ou com relação a eixo X? Vou para o chat para escutar aí. Essa região D ali é elementar com relação a qual eixo? Y ou X? Professor, na verdade eu queria tirar uma dúvida da questão. Aquela integral, ela está sendo usada para calcular justamente essa área? É isso ou seria só a curva aqui? Não, a área é quando a função de interação seria a identidade. Mas aí não é, na verdade, se você interpretação seria o volume, na verdade, né? Certo. Se aqui 2x menos 2y seria igual a 1, se no lugar aqui seria igual a 1, então aí seria a área da região limitada, mas como não é 1, né? Então, ali podemos considerar como se fosse o volume. O volume dessa região aqui. A base seria do triângulo plano XY e a altura seria 2x menos 2y, né? Obviamente, aí tem que considerar que tem que ser não negativo, né? Mas não é área, não, por causa de 2x menos 2y. Tá certo? Então, voltando à minha pergunta, né? Que tipo de região elementar é essa? Elementar com relação ao eixo X, falou Lívia Acevedo. Na verdade, com relação ao eixo Y. Por que com relação a isso? Porque vejam que por cima, nós podemos escrever o quê? Que o X varia de 1 até 2. Tá certo? O X varia de 1 até 2. E o Y por baixo está limitado por esse pedaço. Não sei se está... Um minutinho. Vou aqui ao PDF. Vejam aqui, então. O X aqui está limitado, começa aqui em 1 e termina em 2, certo? E o Y é limitado por baixo, por essa reta que está aqui, que acabei de ver aqui, e por cima, por essa pedaço reta que está aqui. Tá certo? Então, é uma região elementar com relação ao eixo Y. Tudo bem? Vamos lá, então. Seria assim, né? Então, aqui tem a integral de linha que nós queremos calcular, vai ser igual a essa integral dupla que está aqui. E, por acaso, essa diferença que já foi calculada acima, né? É 2x menos 2y.
E agora vamos a ver como podemos discriminar a integral dupla, né? O x varia de 1 até 2, como eu falei. Aqui, o x, tá vendo? De 1 até 2. O y, né? Por baixo, ele varia por essa reta que está aqui. Essa reta passa pelos pontos A e B, né? Então é fácil ver que a equação da reta que está aqui é igual a x. Na verdade, esse aqui seria o... Por que é igual a x? Veja aqui, o y igual a x. A abscissa é igual a ordenada. E aqui a abscissa é igual a ordenada. Então aqui seria a bissetriz do primeiro quadrante, né? Ou a reta y igual a x. Tá certo? Então por baixo vai mudar de acordo a reta y igual a x. E aqui por cima seria a equação da reta que passa pelos pontos B e C. Tá certo? Tá vendo aqui? Por baixo é x e por cima seria 4 menos x. Então aqui talvez a grande dificuldade, ou também em dificuldade, é escrever a equação da reta que passa pelos dois pontos. Só isso. Bom, aqui já nós sabemos esse tipo de integrais, a gente já fez muitos quando a gente estuda integrais duplas, né? Primeiro você vai pegar a integral que está dentro, vai integrar com relação a y, na verdade, né? Por que vai integrar com relação a y primeiro? Porque os limites de interação dependem de x. Tá certo? Então aqui vai ser a primitiva de 2x, vai ser 2xy, aqui. A primitiva de menos 2y vai ser y menos y ao quadrado, também está aqui. Aí valua de x até 4 menos x, né? Pela forma de Newton-Leibniz. E logo após, você vai integrar com relação a x. Eu não vou deter nesses detalhes aqui, porque já é cálculo 1, inclusive, né? Então, a resposta vai ser menos 4 sobre 3. Tudo certo? Tranquilo, né? Vamos agora com mais exemplos. Veja, agora nós queremos calcular a integral de linha do campo vetorial x, y ao quadrado. Na verdade, vamos veja aqui, tem uma pegadinha, né? Que a vezes a gente está acostumado. Veja que está trocado a ordem, né? Tá vendo? Dx, geralmente se costuma escrever no primeiro e dy no segundo, né? Então, o p para nós vai ser igual a quê? É menos x ao quadrado y. E o q vai ser igual a x, y ao quadrado. Tá certo? Tem uma pequena pegadinha, não é pegadinha aqui, né? Uma forma escrita que geralmente confunde, porque na nossa vida nós estamos acostumados à rotina, né? As coisas monótonas. Essa aqui é assim e parece que sempre vai ser assim. Se você altera um pouquinho, né? É como eu já vi vários casos, inclusive na universidade, né? Que às vezes você quer resolver equações, inclusive de primeiro ou segundo grau, né? Geralmente estamos acostumados a escrever a variável independente com x. Agora, se você troca x por outra variável, né? Aí o aluno, às vezes, alguns travam, não conseguem fazer, porque sempre está acostumado a fazer com relação a x, né? Se muda a variável. Aqui tem que prestar atenção, né? Isso aqui também acontecia comigo quando eu era aluno, né? Que a gente acha que sempre, quando escreve o termo que tem a diferencial de x, e depois siga o termo que contém a diferencial de y. Mas aqui está ao contrário, né? Certo? Veja aqui, a curva gama é uma circunferência, né? A circunferência de centro na origem e raio A, conforme indica aqui, certo? E a orientação vamos escrever positiva que está aqui. Então, vamos anotar com D barra, veja aqui, D barra seria o fecho de D, seria o círculo, né? Como falei, o círculo é a parte da fronteira e também a parte de dentro. Quando se fala de circunferência, é só a fronteira, é a parte de fora. Tá certo? Então, aqui sim é fácil ver que melhor é resolver a integral dupla, que é a integral de linha. Que as contas vão ser bem grandes, né? Então, vejamos aqui. Identificamos aqui, né? Veja, aqui é por definição dessa integral de linha que vai ser integral dupla. Veja, aqui vai ser igual ao que decíamos que é x ao quadrado. Vamos a derivar com relação a x. Isso aqui já vem. E aqui seria menos a derivada parcial de x ao quadrado de y com relação a y. Como já tem um menos, por isso que ficou mais. Aqui. Certo? E aqui derivamos com relação a x, vai dar y ao quadrado. Aqui daria y ao quadrado. E aqui deriva com relação a y, vai dar x ao quadrado. Pois tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado.
certo? Como o domínio da integração é um círculo, então sabemos que usamos coordenadas polares. As coordenadas polares vão facilitar demais, né? Em coordenadas polares, a parametrização do círculo é o quê? É x igual rho cosseno de φ e y igual rho seno de φ. O φ, obviamente, vai de 0 a 2π e o rho, obviamente, é maior ou igual a 0, mas menor ou igual a A, né? Porque A é o círculo, é o raio do círculo, certo? Então, aqui colocamos aqui de 0 a 2π, o rho de 0 até A. E aqui temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado seria rho ao quadrado, né? E por que temos aqui rho ao cubo? Porque aqui está multiplicado pelo jacobiano. O jacobiano na mudança de variáveis era rho, por isso fica rho ao cubo. E aqui a primitiva de rho ao cubo é rho ao quadrado sobre 4. Ou seja, esse integral que está aqui, a primeira, vai dar A4 sobre 4, vezes 2π. Por isso que fica π a 4 sobre 2. Como podem ver, né, nesse caso aqui, valeu a pena calcular a integral dupla antes que a integral de linha, né? Porque a integral de linha teria, se a gente parametriza ainda, nessa integral de linha a gente pode parametrizar, geralmente, né? Aqui só que se você parametriza, seria x igual a cosseno de t, y igual a seno de t. Aí o t, né, varia de 0 a 2π. E aí vocês vão aqui. Só que aqui teria x, que seria o cosseno, né? E o y seria o seno. Aí teria cosseno vezes seno ao quadrado. E aqui diferencial de y seria o quê? A vezes cosseno. Então, teria um trabalhinho a mais, né? Usando integrais trigonométricas. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Claro. Bom, essa aplicação da integral de Green, ele vai ser candidato para a prova, né? Vai ter na prova de segunda-feira. Vamos lá. Mais um exemplo. Veja, nós queremos calcular agora a integral de linha ao longo da curva fechada gama. Só que essa curva gama vai ser a elipse, tá certo? Aqui, elipse. Com semieixos A e B. E aqui temos o P, vai ser x mais dy. E o Q vai ser x menos y. Na verdade, vai ser menos. Na verdade, o Q podemos escrever como sendo y menos x. Né? Para trocar esse menos que está aqui. Só que escrever aqui menos só para mais trabalho, né? Mas aqui podemos escrever aqui mais y menos x. Assim, o Q seria y menos x. Tá certo? Aqui temos o P, essa expressão que está aqui, e o Q seria essa expressão que está aqui. Ou, se vocês preferem, y menos x. E aqui vamos a calcular essa diferença de derivadas parciais, né? Derivamos Q com relação a x. Quando deriva Q com relação a x, vai ser igual a menos 1. Quando deriva P com relação a y, vai ser igual a 1. Então, aqui tem menos e menos 1, vai dar menos 2. Tá certo? Veja que já facilitou bastante já, né? Agora vamos aplicar a fórmula de Green. Então, essa integral de linha é igual a quê? É a integral dupla ao longo da região. Agora, vejam aqui, por que coloquei aqui menor ou igual? Porque a região de integração agora vai ser a região limitada pela elipse. Ou seja, o que está na elipse, a fronteira, e o que está dentro, né? Por isso colocar menor ou igual. Tudo certo? E aqui a diferença dessa derivada parcial é igual a menos 2. Por isso esse menos 2 vamos escrever fora aqui. Como aqui obviamente faltou dx de y, né? Que não escrevi aqui, dx de y. Veja que como agora a função de integração é igual a 1, agora sim podemos dizer que essa integral dupla que está aqui é a área da região. Como a região é limitada pela elipse, nós já vimos o quê? Essa área, já vimos em integrais duplas, né? Que isso aqui seria igual a π a b. Π a b, está aqui. Multiplicado por menos 2, daria então a região que está aqui. Certo? Aqui está a explicação. Pois a área limitada pela elipse é igual a π a b. É a área, na verdade, não é a área da elipse, é a área limitada pela elipse, tá certo? Aqui é a área da região limitada pela elipse. Tudo certo? Aparentemente veja,
Pareceu difícil calcular esse aqui, né? Mas com integrais duplas facilitou bastante. Tranquilo, né? Samara, Lívia, quem está perguntando mais? Laura também está perguntando, né? Tudo tranquilo, né? Tudo bem, então vamos. Tem mais um aqui. Mais um. Veja aqui, né? Vamos calcular agora a seguinte integral. Veja que pela aparência desse integral aqui é assustadora para calcular, né? Porque veja, integrar cotangente, integrar logaritmo, na verdade não é uma tarefa fácil, né? Dependendo das expressões, às vezes fica complicado. Tudo certo? Então, gama, veja, gama é uma curva fechada. Qual é essa curva fechada gama, né? É a curva fechada pelas parábolas, né? Qual é a parábola? Y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado. Ou, se vocês preferem, y igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Então, eu vou pular um pouquinho para mostrar o gráfico, né? Seria assim, mais ou menos. Aqui você faz o gráfico da parábola y igual a x ao quadrado. E aqui seria o gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. Aqui. Então, nossa região deve estar aqui. Tá certo? Aqui está na interseção. Então, essa região D, se vocês observam, é uma região elementar com relação a Y. Por quê? Porque o x varia de 0, aqui 0 e 1 são a interseção dessas curvas. Então, x varia de 0 a 1, e veja que por baixo, o y vai mudar de acordo a y igual a x ao quadrado, o gráfico da função, e por cima, pelo gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. Tá certo? Então, essa função é elementar com relação ao eixo y. Então, vamos agora voltar aqui. Novamente, né? Usando a fórmula de Green. A fórmula de Green está aqui. Aqui já não falamos, aliás, aqui, da orientação, mas você pode considerar que a orientação vai assim, né? Positiva. Aí você procura. No exercício, né? O P é igual a menos y ao quadrado, arco tangente de x. Está aqui. Tá certo? Está aqui. O Q é igual a logaritmo de primal de y. Tudo certo? Então, vamos aqui. E a região D limitada pelas parábolas. Quando faz a derivada parcial de Q com relação a x, Q com relação a x dá zero. Quando faz a derivada parcial de P com relação a y, P com relação a y vai dar menos 2y. Tudo certo? Então, nós temos que essa diferença de derivada parcial vai ser igual a 2y. Já facilitou bastante, né? Não facilitou? Então, y. Então, vejamos. Então, fica aqui, né? Então, essa integral de linha, tá aqui, vai ser igual a essa integral dupla que está aqui. Aqui, veja que eu escrevi 2y, né? Porque 2y é o que? É a diferença da derivada parcial de q com relação a x menos a derivada parcial de p com relação a y. E aqui, integral dupla, né? Nosso domínio D, como dizíamos, né? O D varia, o x varia de 0 a 1 e o y varia por baixo, por y ao quadrado e por cima raiz quadrada de x. O que está aqui. Por baixo x ao quadrado e por cima raiz quadrada de x. Tá certo? Aqui, então, primeiro vamos entrar com relação a y. A primitiva de 2y é o quê? Y ao quadrado. Aí valua desde raiz quadrada de x até x ao quadrado. Valuando está isso que está aqui. E aqui integrar com relação a x. Sem dificuldade, então temos que essa integral de linha, que está aqui, vai ser igual a 3 sobre 10. Certo? Facilitando bastante, né? Acho que temos mais um exemplo aqui para terminar. Isso, mais um exemplo. Veja que agora queremos calcular essa integral aqui, né? A integral de linha ao longo da curva fechada. Aqui, qual será a curva fechada? Vai ser a circunferência de raio y centro na origem. Vejam aqui, nosso P vai ser igual a quanto? O P vai ser igual a exponencial menos x ao quadrado mais y ao quadrado vezes cosseno de 2xy, certo? E o Q vai ser igual a quanto? Exponencial de elevado a menos x ao quadrado mais y ao quadrado vezes seno de 2xy, certo? Conforme escrevi aqui. Tranquilo? Agora vamos a usar a fórmula de Green. Então, essa integral de linha que está aqui, ao longo da curva fechada, que seria a circunferência, né? Vai ser igual à integral dupla ao longo do círculo, certo? Porque a circunferência vai limitar uma região que se chama círculo, né? Ao longo do círculo, o quê? Do quê?
Da derivada parcial de Q com relação a X menos a derivada parcial de P com relação a Y. Então, precisamos calcular essas derivadas parciais. Calculamos a derivada parcial com relação a Y. Daqui. E agora calculamos a derivada parcial de Q com relação a X. Certo? Se vocês podem observar, as duas derivadas parciais são iguais. Mas como queremos a diferença, portanto, vai dar zero. Então, vamos a ter o quê? Esse integral de linha que está aqui vai ser igual a integral dupla ao longo do círculo de centro na origem e raio A do que? Da função zero. Portanto, nós temos, pelo teorema de Green, que a integral de linha vai ser igual a zero. Tudo bem? Aqui sim, posso concordar com você que facilitou demais as contas, não é? Bom, aqui, como agora vocês não se podem queixar agora de exemplos. Nós vimos, acho que 4 ou 5 exemplos, né? Para vocês poderem ver. E vejam que a maioria deles nós queríamos calcular a integral de linha e acabamos calculando integrais duplas. Mas também pode acontecer, eu acho que deixei na lista. Calcular integrais duplas através de integrais de linha. Tudo bem? Então vamos aos últimos slides para terminar a videoaula. Vejam aqui, agora nós queremos calcular usando o teorema de Green e integrais de linha, umas novas fórmulas para calcular a área de uma região limitada. Por exemplo, né? Nós sabemos que a integral dupla ao longo da região D da função identidade, né? Vai representar a área de D, ou seja, essa integral que está aqui seria a integral dupla ao longo de D da função identidade. Essa aqui vai ser, interpretação geométrica seria a área da região D. Tá certo? Então, veja aqui. Quando nós usamos o teorema de Green, no teorema de Green temos que a integral dupla ao longo de D, e aqui temos a diferença do que? Da derivada parcial de Q com relação a X, menos a derivada parcial de P com relação a Y. Então, vamos a escolher arbitrariamente, não arbitrariamente, assim, vamos escolher adequadamente o P e o Q, de tal forma que essa diferença que está de derivadas parciais seja igual a 1. A gente pode escolher de infinitas formas, mas vamos escolher as mais fáceis. Tudo certo? Por quê? Porque, então, a área da região limitada que está aqui, se escolhemos o P e o Q adequado, vai ser possível calcular através de integrais de linha. Tá certo? Então, por exemplo, como podemos escolher adequadamente? Vamos escolher três casos, por exemplo, né? O primeiro caso, por exemplo, se o Q é igual a X e o P igual a 0, obviamente a derivada parcial de Q com relação a X vai ser igual a 1. E a derivada parcial de P com relação a X vai ser 0. Então, tem o primeiro caso. Então, a área da região D, que seria essa integral dupla, né? Pode ser calculada através da integral de linha da função X e diferencial Y. Mas também você pode dizer aqui, né? Vamos escolher o Q igual a 0 e o P igual a menos Y. De fato, quando você escolhe aqui, então vai ser igual a 1. Então, nós temos a seguinte fórmula. A área da região D, que seria essa integral dupla que está aqui, vai ser igual a menos a integral ao longo de gama de y de x. Veja que já temos duas formas aqui. Ou calcula assim ou calcula nesse aqui. Depende do fácil. Ou também, vejam aqui, aqui podemos somar. Se você soma essa expressão que está aqui com essa, o que vai ter aqui? Então, vai ficar duas vezes a área de D, vai ser igual a quê? A integral ao longo de gama de x de y, menos a integral de gama y de x. Ou seja, está aqui. Como eu falei aqui, né? Se somamos as duas aqui, vai ficar esse aqui. A área de D vai ser igual que a integral ao longo de gama de menos y de x mais x meios de y. Então, já tem aqui tem três fórmulas, né? Mas acho que as primeiras duas anteriores são as mais fáceis. Tá certo? Agora eu quero que vocês peguem um papel, um caderno, e um lápis, né? E vamos fazer umas continhas aqui para terminar a videoaula. Eu vou calcular a área da região limitada pela elipse usando
essa fórmula que está aqui. Essa fórmula que está aqui. E eu quero que depois que a gente mostra o slide, né? Vocês calculem a área da região limitada para a elipse usando essas fórmulas. Ou essa que está aqui. Tudo certo? Vamos lá, então. Por exemplo, né? Calcule a área ES da região limitada pela elipse, né? Nossa elipse está aqui. Aqui tem a paramentação. Aqui, veja que aqui no lugar de... eu não coloquei A, nem aqui B. Eu coloquei o quê? R1 cosseno de T, Y igual R2 seno de T. E o T vai de 0 a 2π. Tudo certo? Aqui, essa é a paramentação da elipse, né? R1 e R2 são os semieixos. Pondo na última fórmula, aqui, nessa última fórmula, então, veja aqui, a área, aqui seria, então, a área da região limitada pela elipse é igual a quê? É a integral de linha, tá certo? Que seria o gama nesse caso? O gama seria a elipse, não? Tá certo? A fronteira fechada. E aqui, identificando aqui o y, já nós temos aqui, vamos apagar aqui, veja, aqui. O P igual a menos Y sobre 2, e o Q vai ser igual a X sobre 2. Certo? Aqui. O P vai ser menos Y sobre 2 e o Q vai ser X sobre 2. Então, vamos lá, então. Então, esse vai ser igual a essa integral de linha que está aqui, não é? Então, o P é igual a menos Y sobre 2 está aqui. E aqui agora vamos a substituir, né? Veja aqui. O meio, o que foi o Y? O Y foi, a paramentação vai ser igual a R2 seno de t, tá certo? Guardem aqui, R2 seno de t. Só guarda. Tá ao quadrado, mas daqui a pouco vai ficar claro porque é ao quadrado. Mas guardem aqui seria então menos R2 seno de t. E aqui tem diferencial de x. Diferencial de x aqui seria que a derivada de R1 seria aqui R1, seria menos R1 seno de t. Como já tinha menos aqui, por isso ficou positivo, né? Então ficou R1 seno de t. Você ficou R1, R2, seno de t vezes seno de t, seno 4 de t. E obviamente aqui seria dt, mas esse t eu vou colocar como fator comum desse agora. O x. O que foi o x aqui? O x é R1 cosseno de t. Guardem aqui, R1 cosseno de t, vezes diferencial de y. O diferencial de y está aqui, vai ser igual a R2 cosseno de t, por isso que ficou ao quadrado. E aqui, obviamente, ficou tudo isso aqui. Aqui vou colocar em evidência R1 e R2. Está vendo aqui? R1 e R2 coloco em evidência. O que vai ficar? R1 e R2, que multiplica seno quadrado de t mais cosseno quadrado de t, que na verdade seria 1, né? Então fica R1 e R2. Está aqui. Coloco, escrevo fora da integral e aqui vai integral. E aqui na elipse o t varia de 0 a 2π, né? Aqui 0 a 2π. Como aqui entrada 1 vai ficar 2π. Então vai ficar 2π vezes 1 meio R1 e R2. Como esperado, a área da região limitada pela elipse é igual a π R1 e R2. Então, como podem ver aqui, descobrimos uma nova forma de calcular a área da região limitada pela elipse. Agora eu quero que vocês calculem a área da região limitada pela elipse. Alguém pode calcular usando essa fórmula aqui? Essa. E outro grupinho pode calcular usando essa fórmula que está aqui. Certo? Eu vou dar 2 minutos, porque não vai levar mais tempo, né? Para vocês corroborarem a resposta, que de fato vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Eu aguardo então aqui. Antes de terminar nossa videoaula. Talvez leve 1 minuto. Professor, você pode colocar no próximo slide? No próximo, sim. Esse aqui? Mais um. O último, sim. Isso, só um minutinho. Ah, sim, tava, a paramentação está aqui, né? Isso, sim, sim. foi. Tá, perfeito. Já foi. Quem que tá falando? É Lívia, né? Tá falando. Então, Lívia, você faz vai calcular, então, a área da região limitada pela elipse ao longo da elipse, e seria da primeira. Calcula de x de y. Esse aqui. Certo, vou tentar. E a Samara seria... Tenta calcular isso aqui, Samara. A área da região limitada pela elipse da integral de linha de menos a integral de linha ao longo da elipse de y de x.
ali nas duas fórmulas, né? Vai ficar a integral de seno ao quadrado, alguma coisa seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado. Aí o segredo está escrever o seno, tanto o seno ao quadrado como o cosseno ao quadrado, em função do cosseno do ângulo duplo. É aquela forma que sempre a gente usa. E dá certo. Tudo bem, então? Sim, deu certo? Professor, chegou em alguma coisa cosseno ao quadrado de t. Aí, se eu terminasse, eu acho que dava aí o que o senhor mostrou. Não. O cosseno ao quadrado de t, você pode escrever como sendo cosseno de 2t mais 1 sobre 2. E a inteira sai. Tudo bem, tá? É só para verificar, tá certo. Eu posso fazer aqui na lousa também, né? Tudo certo, então com isso nós vamos terminar nossa videoaula de hoje. Professor, eu tentei aqui também